Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos lá, dando continuidade à nossa disciplina de atletismo. Hoje vamos ver um pouquinho então sobre as provas de campo. A ideia com essa aula é que a gente consiga entender um pouquinho das provas, conhecer um pouco delas, né? E no momento oportuno, né, nas nossas aulas práticas, poder vivenciá-las. Então, para vocês terem uma experiência completa, né, então a aula de hoje ela é ideal, é fundamental, mas eu quero que vocês vejam os vídeos na internet, né? Então tem os links ao final do slide, né, das aulas aqui tem o link de todos os vídeos, de pelo menos um vídeo sobre cada modalidade, tá? Seria legal que vocês assistissem, vissem o máximo possível, associado à minha explicação e às imagens aqui da nossa aula de hoje, e claramente com o prosseguimento das nossas aulas, com as aulas práticas, e aí sim vocês tendo contato, inclusive, com os materiais. Teremos contatos com todos os materiais que veremos hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Então hoje, provas de campo. Quais são então as provas de campo? Lembrando que a gente viu nas últimas aulas teóricas, nossa, as modalidades de pista. Né? Vamos relembrar rapidamente aqui: 100 metros, 200, 400, 800, 1500, 5.000, 10.000, maratona, marcha atlética, revezamento, corrida com obstáculos. Então todas as provas de pistas, né, nós vimos todas elas, fizemos na prática também, né, os educativos, e agora nós vamos então adentrar no universo das provas de campo. Então vamos lá. Provas de campo elas se subdividem em duas modalidades, as de lançamento e as de salto. Nas provas de salto nós temos o salto em altura, o salto com vara e o salto em distância. E nós temos um desdobramento do salto em distância, que é o salto triplo. Tá? E nas provas de lançamento nós temos lançamento de disco, lançamento de martelo, lançamento de dardo e o arremesso de peso. Ok? Então veremos todas essas modalidades hoje. Conheceremos um pouquinho sobre as regras, sobre os materiais utilizados, sobre alguns atletas, né, em qual delas nós temos destaque brasileiro ou não. E aí nós damos sequência em relação a isso. Eu só trouxe aqui, né, para ficar registrado então o salto triplo também, que é uma prova dos saltos dentro das provas de campo. E nós também temos aqui o lançamento de clube, que é para o esporte paralímpico, mas eu achei importante trazer. Vocês tiveram a disciplina de necessidades especiais e vocês viram lá, quando a gente falava de esporte paralímpico, atletismo, nós tínhamos algumas modalidades que nós não temos no esporte, no atletismo convencional, como as provas em cadeira de rodas, né? E quando a gente fala de lançamentos, nós temos o clube, que é uma modalidade nova, inclusive, dentro do movimento paralímpico. Ela é voltada para pessoas que têm um comprometimento maior, físico, e o clube é como se fosse uma massa de malabarismo, um pouquinho mais pesada, e os atletas têm que lançá-las assim como os lançam todas as outras provas ali do martelo, peso, disco e o dardo. Tá bom? E lembrando que no Paralímpico também não tem o arremesso de martelo, por exigir uma coordenação e junto com uma explosão muscular que complicaria a prova para os nossos atletas. E nós veremos o arremesso de martelo ainda hoje, ok? Então vamos lá. Iniciando aqui, pessoal, é interessante, nós temos um vídeo lá no fim dos slides, eu quero que vocês, assim que puderem, observem, porque como qualquer outra modalidade esportiva, o atletismo ele também vem evoluindo a cada dia. Né? Então as técnicas de lançamento, as técnicas de salto, as técnicas de corrida, elas vêm se aperfeiçoando a cada dia. Então, muito embora não exista uma regra que obrigue você a correr de um jeito ou saltar de um jeito, tecnicamente nós chegamos quase que num ápice do movimento, onde as pessoas então repetem aquele movimento à exaustão até que se encontre tecnicamente uma outra modalidade. Por exemplo, o salto, até um tempo atrás era feito o salto, né, era feito sobre o próprio eixo, a pessoa saltava de frente mesmo, até que se descobriram que tecnicamente saltando de costas era mais eficiente, desde então sempre se saltou assim, ok? Falando em salto, vamos lá para o salto. O salto então nós vamos estudar um pouquinho, vamos começar com o salto em altura, modalidade que eu acabou de falar. O salto em altura é uma das modalidades mais antigas do esporte convencional, do atletismo, né? É uma prova muito bonita de se ver, que exige muita coordenação, muita técnica de quem está fazendo, né? Então, o salto em altura é um salto que exige muita técnica e força aliada, já que a corrida é feita de frente, mas como eu falei, o salto é feito sempre de costas.
onde o atleta precisa ganhar altura e não distância. Então, salto para cima e não para frente. Então, o atleta corre por um espaço determinado e salta para cima, de costas. Tá? Então, é uma dificuldade muito grande. Nesse tipo de salto há um sarrafo. O que é um sarrafo? É um obstáculo feito de fibra de vidro ou de alumínio, que é suportado por 2 postes laterais, como nós já vamos ver na imagem a seguir. O objetivo dos competidores, então, é superar a maior altura do sarrafo. Cada um possui 3 tentativas para superar uma determinada altura. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, né? O atleta tem um espaço X, ele vai correr, ele vai chegar próximo ao sarrafo, ele vai saltar de costas para tentar superar a marca dele. É claro que tem algumas regrinhas importantes entre isso, entre o correr e o saltar, e algumas questões técnicas, mas vamos lá. A altura mínima do sarrafo é sempre determinada pelos juízes antes de começar a competição, tá bom? Mas cada atleta pode escolher a altura inicial para esse primeiro salto, desde que ele respeite a altura mínima que o juiz determinou, ok? Durante a corrida, que geralmente tem em torno de cerca de 40 metros, o atleta pode abortar o salto, mas ele tem 1 minuto para voltar e fazer tudo de novo. Caso não respeite esse tempo, o salto é invalidado. Tá? Cada avanço dos atletas da barra, ou seja, cada vez que ele consegue saltar e passar, é erguida de 3 a 5 centímetros por vez. Então, para fim de desempate, será considerado vencedor aquele que tiver alcançado determinada marca com menos tentativas. Isso em caso de desempate. Então, vamos supor que o atleta saltou e ninguém mais conseguiu, dentro dos 3 saltos, fazer a altura que aquele atleta conseguiu, aí ele ganha. Caso os atletas vão saltando e eles têm um empate, por exemplo, chegou 2 atletas na final e ambos estão saltando uma altura X e teve um empate, aí o desempate é feito quem conseguiu alcançar aquela marca determinada com menos saltos. Tá? Então, simples assim, esse é o salto em altura. Diferentemente do salto em altura, nós temos o salto em distância, que em vez de saltar para o alto, o atleta vai saltar para a frente, né? Essa aqui, pessoal, para quem não sabe na imagem, é a Maura Imagem. Maura Imagem é a principal atleta feminina do atletismo brasileiro da história dos Jogos Olímpicos, né? Ela conseguiu o ouro em Pequim 2008, uma competição muito apertada, muito justa. Ela não era necessariamente a favorita, mas tinha, sim, condições de ganhar, tanto que ganhou. Né? Ela saltou, para vocês terem uma ideia, pessoal, 7 metros e 4 centímetros de distância. É muita coisa, né, pessoal? Então, realmente, o atleta precisa ter uma... Imagine no seu quarto, na sua sala, você estudando, escutando essa aula agora, imagine 7 metros. É isso que a pessoa salta. Isso no feminino, porque as marcas do masculino são ainda maiores. Tá bom? Então, provavelmente a principal prova do salto do atletismo, né? A prova consiste basicamente em correr uma distância antes de efetuar um salto sobre uma caixa de areia. Então, é sempre sobre uma caixa de areia, tá? Não é sobre nenhum outro espaço. É a forma mais segura. O vencedor da prova é aquele que, em suas 3 tentativas, efetuar o salto mais longo de todos. Simples assim. No entanto, é preciso estar atento a algumas regras que nós vamos falar agora. Mas antes de ver a regra, acho bem legal vocês acompanharem essa imagem. Olha que legal essa imagem, né? Que ela mostra todo o movimento de salto. Esse movimento técnico do salto, né, da pessoa ganhar velocidade no alto, erguer os braços e as pernas e atirar-se para frente, como vocês podem ver já no final do movimento, nós aprenderemos na prática e tentaremos realizar. Né? É óbvio que as pessoas levam anos e anos treinando para chegar próximo ao ideal, então não seremos nós que sairemos profissionais disso, mas sim, aplicaremos na prática e compreenderemos a dificuldade, inclusive, de se trabalhar com o atletismo olímpico. Né? Então, só para a gente finalizar o salto em distância, ele é realizado por um atleta de cada vez. Então vai lá, um salta, espera, o outro salta, espera, o outro salta, espera e por aí vai. Né? Para que o salto seja validado, é obrigatório que o atleta dê o impulso com um dos pés antes da faixa delimitadora que fica antes da caixa de areia. Então, quando vocês voltarem para a imagem, forem assistir algum vídeo e observar que existe um espaço específico onde o atleta não pode pisar após aquele espaço. Se ele pisar após aquele espaço, o árbitro que está bem na frente ali, coladinho, observando, ele ergue a bandeira vermelha. Caso o salto seja validado, ele ergue a bandeira branca, ok? A aterrissagem deve ser feita dentro da caixa de areia, isso é fundamental, ele não pode saltar e cair fora da caixa de areia, senão não vale o salto. E tão importante quanto isso, o que vale, pessoal, não é a pontinha do pé lá onde ele encostou na frente, e sim a última parte do corpo do atleta onde encostou na caixa de areia. Tá? Isso é importante, por isso que eles sempre saltam e jogam o corpo todo para frente e caem sempre para frente. Tá? Se eles caírem e encostar o braço para trás, por exemplo, é o braço que vai estar valendo, então é sempre a última parte. Então eles têm que saltar, cair de frente e sair
pela frente ou pelo lado, nunca para trás. E se eles voltarem andando na caixa de areia, é anulado o salto deles, ok? Dando sequência ao salto, nós temos aí talvez para mim o mais impressionante de todos, que é o salto triplo. Digo impressionante porque exige uma força, uma técnica, uma concentração absurda dos atletas, tá? O salto triplo, como eu falei agora há pouco, ele é basicamente uma grande variação do salto em distância, que na verdade você só muda a questão da quantidade de passadas que você vai dar antes de pular na caixa de areia. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor. O salto triplo ele possui a mesma premissa do salto em distância, porém a diferença é que a faixa delimitadora está localizada bem antes da caixa de areia para que o atleta tenha que dar mais 2 passadas após o impulso. Então vamos tentar entender. Aquela caixa delimitadora que fica bem pertinho da caixa de areia no salto em distância, aquela fica bem distante da caixa de areia. Então o que acontece? O atleta vai ter que passar pela caixa normal, vai dar o salto dele e ele tem que dar mais 2 passadas antes de cair na caixa de areia. Vamos ver se com a imagem fica um pouquinho mais claro de entender. É um pouco complicado de explicar sem que vocês assistam, sem que vocês vejam. Por isso que depois assistir os vídeos, né, é importantíssimo e obviamente depois experimentar na prática. Tá? Então o salto triplo exige que o atleta, como vocês podem ver na imagem, ele vai dar uma passada, 2 passadas e aí sim ele vai cair na caixa de areia, concluindo então o seu terceiro passo, o seu terceiro salto, como leva o nome da modalidade, salto triplo. Como vocês podem ver na imagem de baixo, né, o árbitro está lá atrás, tá vendo? Ele vai erguer a bandeira amarela ou a branca, se for validado ou não, ok? Para finalizar, para a gente entender bem, então a pista tem no mínimo aí uns 40 metros por 1,22 de largura e essa faixa delimitadora deve estar a 11 metros da caixa de areia. Então pensem, pessoal, eles vão saltar 11 metros mais o que eles vão ter que atingir na caixa de areia. Tá? Então é realmente impressionante. E aí obviamente se soma isso. Então se ele atingir os mais 5 metros na caixa de areia, soma-se aos 11 metros para finalizar a marca final dele, tá ok? Agora é uma questão que tecnicamente é importante, se ele não fizer isso ele é desclassificado, mas talvez seja difícil de vocês compreenderem nesse momento sem assistirem o vídeo, tá? Então vamos lá. O pé que o atleta utiliza para dar o primeiro impulso é o mesmo que ele utiliza para dar o último impulso antes da caixa de areia. Logo, o segundo toque no solo é feito com o outro pé. Durante esse processo, se o atleta tocar o solo com o pé ou o pé inativo, seu salto é invalidado. O que a gente quer dizer? Na hora que ele vai saltar, aquele primeiro passo dele, se ele pegou propulsão com a perna direita, a próxima passada é de novo com a perna direita. Difícil entender, né? Mas na prática e vendo os vídeos fica um pouquinho mais fácil, tá bom? E as demais regras são muito similares ao salto em distância. Para finalizar os saltos, não menos importante, meus queridos, nós temos então o salto com vara. O salto com vara que é uma modalidade, talvez, se o salto triplo me impressiona mais, o salto com vara talvez seja aqui, seja mais plástico, né, pelo movimento, pela altura que eles saltam, justamente pelo auxílio que eles têm da vara. Nessa imagem aí, senhoras e senhores, nós temos Thiago Braz. Thiago Braz, campeão olímpico aqui no Rio de Janeiro em 2016. Tá? Então ele conseguiu medalha de ouro no salto com vara pela primeira vez na história do Brasil, aqui no Brasil, algo que foi fundamental, muito importante pra gente e conseguir essa medalha de ouro no nosso país. Tem o link do vídeo dele conquistando essa medalha aqui no Brasil, pessoal, é muito legal a competição que ele teve com um francês, que o cara é sensacional na modalidade, é um dos melhores do mundo e realmente o Thiago conseguiu superar ele aqui, foi algo maravilhoso para o nosso país, tá? Então, a modalidade é parecida com o salto e altura, mas é realizada com o auxílio de uma vara feita de fibra de vidro para impulsionar o atleta para cima a fim de superar o sarrafo. No caso do salto com vara, uma corrida, o impulso deve ser dado com a vara no chão e as alturas são maiores em decorrência do maior impulso. Antes do obstáculo, uma caixa de apoio feita em metal ou madeira para que a vara não escorregue. Então é nesse espaço que eles vão colocar a vara. E as regras são basicamente as mesmas do salto em altura. Vale lembrar, pessoal, que essa aqui provavelmente será a única modalidade que não veremos na prática. Nós não vamos fazer isso, né? Por quê? Porque ela é um pouco mais perigosa pela altura que o pessoal chega com os saltos, né? Então nós não vamos trabalhar com essa modalidade na prática, mas vamos ver bastante, assistir bastante vídeo sobre ela, tá? Além do Thiago Braz, nós temos uma atleta muito importante na história do salto com vara, que é a Fabiana Müller. Acho que muitos de vocês devem saber quem ela é, conhecer ela. Ela foi bicampeã mundial em 2010, 2011, em 2010 no outdoor, em 2011 no indoor. Eu já falei para vocês sobre isso, né? Existem provas que são indoor, que são em espaços fechados,
e por questão de vento, de clima, algumas coisinhas mudam, principalmente questão de quebra de recorde, né? Mas ela é bicampeã mundial, ela chegou até com bastante favoritismo em 2012, não conseguiu. Em 2008 ela era mais nova, mas também tinha uma condição de ir bem nos Jogos Olímpicos. E para quem não se lembra, em 2008 a vara da Fabiana sumiu. Talvez seja uma das curiosidades históricas dos Jogos Olímpicos. A vara que ela usa para competição não estava na competição, sumiu, não sabe se foi feito, tá? Então, e ela até por causa disso não conseguiu ir tão bem. Também tem um vídeo dela falando um pouquinho sobre isso, é bem interessante, é um fato histórico. Não deixa de ser uma grande atleta brasileira, mas ficou marcada por essa questão. Finalizamos aqui a questão dos saltos e para a segunda parte da nossa aula, para a gente finalizar, a questão dos lançamentos e arremessos, tá bom? Então aqui também é simples, não tem nada muito complexo. Vamos começar então pelo lançamento de dardo. Tá? O lançamento de dardo, esse sim nós vamos ver todo esse material, nós vamos fazer as aulas práticas, o educativo para aprender e para poder ensinar a fazer o lançamento. Nós temos o material oficial na faculdade, também temos algumas coisas adaptadas que nós podemos fazer, tá bom? Mas o lançamento de dardo, eu quero que agora vocês observem em todas as imagens, principalmente a forma de empanhadura dos atletas, tá? Isso vai ser fundamental para quando nós formos fazer nossa aula prática. Então, basicamente, pessoal, o dardo utilizado nas provas de atletismo é uma espécie de lança, fabricada de metal ou ainda de fibra de carbono ou de vidro. Como nos demais objetivos do arremesso, o peso e o tamanho mudam de acordo com a categoria. No feminino, o dardo tem 2,3 metros de comprimento e pesa 600 gramas. Tá? Já no masculino, o peso tem 800 gramas e o comprimento de 2,7 metros. Aqui é importante e interessante que o material, como vocês podem observar, ele é leve, né? Ele não é um material pesado. 600 gramas no feminino, 800 gramas no masculino, então é algo bem leve. Então, o lançamento de dardo é a prova que exige mais técnica do que força, tá? Então, vocês vão poder, inclusive, observar a diferença de biotipo entre atletas que fazem os lançamentos de dardo, disco, peso e martelo, por exemplo. Vocês vão observar que do disco não são atletas exatamente extremamente fortes ou musculosos, né? São atletas que exigem, claro, força, mas também muita técnica, tá bom? Para realizar o lançamento, o atleta tem à sua disposição uma pista com 35 metros de comprimento por 4 de largura. É o espaço que eles têm para correr e se preparar. Então ele corre para tomar a impulsão necessária e com um giro no corpo efetua o lançamento, puxando o dardo de trás do corpo e arremessando para cima e para frente. Com velocidade que pode chegar, pessoal, aí facilmente até 100 km por hora. Então, é inclusive uma prova que o pessoal, os árbitros, tem que estar muito atento, né? Embora tenha na história acontecimentos de pessoas que foram atingidas pelo dardo, mas não é tão comum, obviamente, principalmente porque existe uma rigorosidade dos árbitros, da regra, para permitir que o atleta faça o lançamento. A medição é feita até o ponto de contato do dardo com o chão, que em geral fica enterrado por conta de sua ponta, tá? Então, o dardo tem que atingir sempre, primeiro, a ponta no chão ou a parte central. Se ele encostar a parte de trás, não é validado o lançamento, ok? Vamos para o disco? Lançamento de disco, observe a mão da atleta segurando o disco, ponta de dedo e antebraço. Isso é importante, memorizem isso, tá bom? O disco, para o lançamento desse aparelho é usado um disco, ou seja, um prato de metal circular que pode ter 18 a 22 centímetros e a espessura e os pesos do disco também variam de acordo com a modalidade. No masculino, o disco tem 2 kg e 45 mm de espessura e no feminino um pouquinho mais leve, com 1 kg e 38 mm, tá? Esse material também temos à nossa disposição, vamos conhecê-lo, vamos usá-lo, vamos experimentá-lo. Para executar o lançamento, o atleta segura o disco sobre os dedos e o apoia sobre o antebraço, lembra que eu falei? Depois executa um único giro rápido e solta o disco estendendo completamente o braço do lançamento. Em relação ao lançamento especificamente, existem algumas formas e algumas técnicas que também veremos juntos. A medição é feita a partir do ponto de contato com o disco no solo e nessa modalidade é permitido o uso de cinturões de proteção cervical e material próprio nas mãos para aumentar o atrito e manter o disco posicionado sem que este escorregue. A maioria dos atletas usam aquele pó de magnésio, assim como o pessoal da ginástica também, para evitar que escorregue, que sue e que o material não tenha a aderência correta na hora do lançamento. O martelo, pessoal, reparem já no biotipo dos atletas, né? Um atleta um pouco mais forte, é uma prova que exige muita força e muita coordenação, porque os atletas realmente têm que girar e soltar na hora certa. Não deixem de ver os vídeos, isso é fundamental. O martelo é um aparelho composto por uma bola
presa a uma alça por um arame, seu tamanho total não deve ultrapassar 1,2 m e seu peso é variável de acordo com a categoria. No masculino tem 7, no feminino tem 4. O lançamento é realizado em um círculo determinado, protegido de redes e com uma área aberta na direção em que o martelo deve ser arremessado. Isso aqui é importantíssimo. Ao contrário das outras modalidades, que os atletas não giram tanto ou não giram, como é o caso do lançamento de dardo, no martelo eles giram. Se esse material escapa, se o material falha ou o ser humano falha e ele escapa por uma direção, ele vai atingir facilmente quem está passando por volta, seja os próprios atletas de provas de pista ou até mesmo a torcida. Tá? Então tem esse material em torno dela para que não aconteça. Inclusive, como vocês podem ver, é um material mais pesado, 7 kg, girando com velocidade, realmente pode machucar as pessoas. Tá? Então, para o arremesso, o atleta segura a alça do martelo com as duas mãos e permanece com os pés inertes. Depois gira em conjunto por 3 ou ainda 4 vezes, dependendo do atleta, né, claro, para que o conjunto ganhe velocidade. No próximo movimento, o lançador gira sobre o eixo 2 vezes ou ainda 3 vezes para que o martelo alcance ainda mais velocidade e, por fim, solta direcionando para frente e para cima. Observem nos vídeos, é fundamental que vocês assistam os vídeos, repetindo. A medição é feita no local em que o martelo toca o chão. Isso aqui é importante, tá, pessoal? A medição dos materiais, peso, disco, martelo, é onde ele cai a primeira vez e não onde ele para, ok? Então a marcação é feita na queda. Caiu é onde marca, e não se ele vai rolar, se ele vai rodar mais um pouco. E por fim, não menos importante, o peso. O peso, pessoal, e observem também a força, né, o biotipo do atleta fazendo o lançamento. E tecnicamente, senhoras e senhores, esse é o movimento correto de se fazer, tá bom? Vocês vão ver na prática que não é tão simples fazer esse arremesso, mas é assim que se faz. O peso é uma esfera de ferro fundido e de chumbo, ou ainda pode ser de bronze, com 12 centímetros de diâmetro. O peso varia com a modalidade, no masculino também é pesado. Pensem vocês algo de 7 quilos, tá? Meninas, pensem em algo de 4 quilos. Arremessar isso não é nada fácil. Tá? A esfera tem diâmetro um pouco menor, obviamente. O arremessador se posiciona na área de arremesso, que é circular e tem pouco mais de 2 metros de diâmetro. Para quem nunca fez atletismo, mas costuma passar ou conhecer campos de futebol municipais, vocês vão ver que atrás do gol desses campos tem os espaços para as provas de atletismo. Para o arremesso de peso, é um círculo, né? Onde o atleta tem o direito de ficar naquele espaço e arremessar, tá bom? Na posição básica para o arremesso de peso, a esfera deve estar posicionada entre o pescoço e o ombro do atleta, como está indicado na foto, e o arremesso em si será realizado com os dedos. Tá? Então o atleta não segura o peso na palma da mão, e sim nos dedos, nas dobras dos dedos. Isso é fundamental, vocês farão isso na prática. O atleta tem a opção de girar sobre o próprio eixo para aumentar o impulso, tem a opção, não é necessário fazer, tá? E distende o braço arremessando a esfera. Outra técnica do lançamento linear, como eu falei, onde não tem giro. Durante o movimento, o arremessador pode usar o limite da área limitada sem pisar fora dela. Pisou fora, é invalidado, o árbitro vai erguer a bandeira vermelha e não a bandeira branca. E por fim, a marcação de distância é feita até o ponto de contato, ok? O número de arremessos varia de acordo com a quantidade de competidores. Nas provas oficiais são até 8 arremessadores, cada atleta terá direito a 6 arremessos. Acima desse número de competidores, cada atleta realiza sempre menos, 3. Geralmente em Jogos Olímpicos são 6 arremessos, principalmente em provas em etapas finais. Tá bom? Tem aqui o site com algumas referências, tem também vídeos do YouTube para vocês darem uma observada. E observem, assistam, é fundamental para a gente complementar a nossa aula, tá bom? Ficamos por aqui por hoje, essa é a nossa aula de atletismo e provas de campo. Lembrando que veremos todas as atividades depois na prática, mas a parte teórica ela é fundamental que vocês tivessem essa base, tá bom? Nos vemos em breve e até mais!